A investigação policial em cima do desaparecimento do ex-jogador Marcelinho Carioca. Ederson Recim está chamando a gente e ele tem informações atualizadas. Vamos ouvir. A Polícia Civil de São Paulo está investigando o desaparecimento do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca. Ele foi visto pela última vez ontem, quando foi de carro para uma festa em Itaquera, na zona leste da cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso está sendo investigado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo. O carro dele foi encontrado hoje de manhã, abandonado em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Militar prendeu 2 homens que estavam perto do carro do ex-jogador pela suspeita de envolvimento no desaparecimento dele. Eles estão sendo levados para a delegacia do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Policiais civis e militares estão mobilizados para encontrar pistas sobre o paradeiro do ex-jogador. O veículo dele, que foi encontrado, vai passar por perícia por parte do Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais da Polícia Civil Paulista. De São Paulo, repórter Ederson Recim. Bom, eu acabei de fazer contato com um policial, né, do DEIC, Departamento de Investigações Criminais, e ele me disse o seguinte: olha, William, existe sim a possibilidade de sequestro. A gente já está ouvindo algumas coisas na rede, mas ainda não dá para confirmar, né? Precisamos de uma apuração maior, mas a divisão anti-sequestro está entrando no caso do Marcelinho Carioca. É tudo muito prematuro. 2 pessoas, 2 suspeitos foram levados para a delegacia. A delegacia que vai acompanhar o caso, provavelmente a delegacia de Mogi das Cruzes e a divisão anti-sequestro em São Paulo. Nesse trabalho de investigação da anti-sequestro, é muito comum você levar a família para dentro da unidade. Existe toda uma rede de amparo e todas as ligações são transferidas para dentro da divisão anti-sequestro. A chance de você salvar uma pessoa que é vítima de sequestro, essa chance aumenta muito quando você informa a polícia. A primeira coisa que o bandido faz é dizer para você o seguinte: não faça contato com a polícia. E é a primeira coisa que você tem que fazer. Nós tivemos uma onda de sequestro na final da década de 80 e o mapeamento dessas quadrilhas, o endurecimento da pena acabou reduzindo os índices de sequestro, muito em função de todo um trabalho de inteligência que foi desenvolvido. Sequestro, o bandido sabe que não é um bom negócio. Marcelinho Carioca. Quem é o Marcelinho Carioca? Ex-jogador de futebol, ídolo do Corinthians, Alexandre Simões, o perfil do Marcelinho Carioca. Boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde quem acompanha a gente. E é interessante porque o Marcelinho Carioca, ele faz parte do que foi chamada de geração de ouro do Flamengo do início dos anos 90. O Flamengo ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio extremamente tradicional, e tinha, entre outros, além do Marcelinho Carioca, Djalminha, Rogério, Júnior Baiano, Paulo Nunes, Fabinho, que brilhou aqui no Cruzeiro, foi campeão da Libertadores de 97. Esses jogadores, Nélio, irmão do Gilberto, um lateral esquerdo que jogou também no futebol mineiro no Cruzeiro. Esses jogadores formavam aquela equipe, essa geração de ouro do Flamengo, tá? E quase todos brilharam em outros clubes. No caso do Marcelinho Carioca, ele foi brilhar no Corinthians. Chegou ao Corinthians em 1994, se transformou num dos grandes ídolos da história corintiana. Nos primeiros 100 anos de clube, foi o jogador com o maior número de títulos, tá? É o 5º maior artilheiro da história do Corinthians, com mais de 200 gols, e foi apelidado pela Fiel de pé de anjo, né? Ele é um grande batedor de faltas e tem o pé 35,5. Olha isso, pé pequenininho, rapaz, pequenininho, de criança. Agora, ô Simões, ele é empresário, né? Jornalista, comentarista, gestor público. Ele tem toda uma vida depois do futebol, depois que se aposentou, onde ele ganhou muita visibilidade também. Isso pode ser um problema nesse momento? A gente não sabe o que pode ter acontecido, né? Lembrando que o Marcelinho Carioca é jogador, né? Sim. Ele era muito polêmico e tinha, por exemplo, 2001, a saída dele do Corinthians foi traumática. Foi após um desentendimento com o técnico Vanderlei Luxemburgo e com o Ricardinho. Ricardinho Meia, que jogou aqui no Atlético na temporada de 2009. Tiveram um problema sério e ele saiu. Quer dizer,
é um dos grandes ídolos, um dos grandes nomes da história do Corinthians, o Marcelinho Carioca, sem dúvida nenhuma. Foi carrasco dos mineiros, porque 98 e 99 o Corinthians é bicampeão paulista. O Marcelinho Carioca era um dos grandes nomes daquele time. E 98 a final contra o Cruzeiro, 99 contra o Atlético. Então o Corinthians foi bicampeão brasileiro em sequência, batendo 2 mineiros nas decisões. Quer dizer, vamos ver aí se é sequestro, o que aconteceu. São várias informações. Teria sido um golpe, saiu com uma mulher de um show, né, de Itaquera, do estádio do Corinthians. Quer dizer, ele gravou um vídeo antes, né, senhores, a respeito do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca. Acabei de receber a informação. Na verdade, sequestro é sequestro, mesmo sendo aquela quadrilha de Pix. Pagaram 30 mil reais ontem, uma transferência de 30 mil reais, e tentaram refazer uma outra transferência e não conseguiram. Então, a gente já tem aí uma confirmação de um Pix de 30 mil reais. E o Marcelinho Carioca, pela fonte, está no cativeiro. Está em poder dos bandidos. Não sabemos a situação qual é. Eu acabei de receber essa informação de dentro da equipe, de uma equipe que está trabalhando muito em cima disso. Então, primeira mão aí para os senhores, foi feito um Pix de 30 mil reais. Seria uma quadrilha de Pix, a gente tem 2 homens presos, uma mulher, seriam os conteiros. Aquelas pessoas que oferecem as contas para os criminosos depositarem o dinheiro. Então já tem uma transferência de 30 mil e tentaram transferir outra quantia, não conseguiram. O caso foi encaminhado para a divisão anti-sequestro lá em São Paulo.